Bem-vindo a mais um ImpactaCast, mais um episódio. Hoje, aqui do Estúdio 7, eu juntamente com Moisés Xavier, vamos falar um pouquinho sobre a vivência do Evangelho na prática. Muitos de nós ouvimos falar, ouvimos ser pregado a respeito dessa palavra, a palavra de Deus, mas muitas das vezes nos falta como viver de fato ela na prática. Paz do Senhor, Moisés. Paz do Senhor, um tema muito importante, a gente poder viver o Evangelho na prática. É um tema bem recorrente nas Escrituras, a gente, tanto nas nossas atitudes, corroborar aquilo que nós pregamos, então certamente vai ser um tema muito relevante para a gente aqui hoje. Com certeza. Então hoje, aqui direto do Estúdio 7, nessa manhã de domingo, essa linda oportunidade, já te pedimos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, compartilha esse conteúdo, deixa o like e nos ajude a levar esse conteúdo mais longe, porque quando você assim faz, esse conteúdo é distribuído para mais pessoas. Nós vamos desenvolver aqui esse assunto hoje em 3 tópicos principais, tudo com base na palavra de Deus, né? Tudo com base em versículos bíblicos, e eu tenho a certeza que vai ser uma bênção, você vai conseguir entender como que é verdadeiramente viver o Evangelho na prática. Hoje em dia a gente tem visto tantas coisas, muitas das vezes escândalos, muitas das vezes pessoas totalmente desinformadas com relação à vivência do Evangelho, mas eu tenho a certeza que vai ser esclarecedor. Então, graças a Deus, né, por esses 3 tópicos aqui que nós vamos desenvolver. Eu acho que já podemos ler o primeiro, né, Moisés? Já podemos. Então, tem aqui uma fala de Jesus bem interessante sobre a questão do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a si mesmo. Esse texto aqui é uma fala de Jesus, respondendo justamente uma pergunta que fala sobre a questão dos mandamentos. E é interessante que Jesus está pegando a lei de Moisés. Ele está indo lá na lei de Moisés e está trazendo agora isso para a realidade do seu tempo. Então lá na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 6, fala sobre amar ao Senhor, amar Yahvé, amar o nosso Deus. Vai dizer que ele é o único Senhor e vai dizer as formas como se manifesta esse amor a Deus. Então esse amor a Deus é com todo o entendimento. Ou seja, a gente ama ao nosso Deus justamente por completo. Essa que é a ideia que Jesus está trazendo aqui pra gente. Então aqui já traz aplicações muito interessantes para o tema de hoje, porque o Evangelho ele é algo prático, como a gente falou anteriormente. Então o amar a Deus, ele envolve todo o nosso coração, nossa alma, nossa mente. A ideia aqui é que ele nos envolve por completo. O amor a Deus é manifesto em todas as áreas da nossa vida. Não faz sentido eu amar a Deus só na igreja e aí fora da igreja acabou. Não existe mais isso. Esse tipo de coisa não faz sentido dentro do Evangelho. O amor a Deus é que se manifesta de diversas formas. Tanto dentro da igreja, quanto dentro do meu trabalho, dentro da minha casa, dentro dos nossos relacionamentos, e por aí vai. Isso aí é manifestado de várias maneiras. É isso que está querendo dizer aqui no texto, com a sua alma, com a mente, com o coração, que ele está pegando justamente a ideia de Deuteronômio, que Jesus viu lá nesse livro tão importante da lei de Moisés, e agora está trazendo isso para o seu tempo. E depois ele vai dizer, o segundo mandamento e mais importante é amar os outros como você ama a si mesmo. E aqui também, igualmente, você vê Jesus ressignificando isso, que aparece na lei de Moisés, sobre amar o próximo, mas ele traz agora como os mandamentos mais importantes. Ele consegue resumir todos os princípios da lei com base nessas ideias. Porque se eu amo a Deus, eu sigo os mandamentos, eu sigo a sua vontade, eu trato essas pessoas com honestidade, porque o amor a Deus ele é expresso nas minhas atitudes. Amém. E o amar o próximo também, obviamente, né? Se eu amo a Deus, isso vai se reverberar naqueles que estão ao nosso redor. Então eu vou tratar as pessoas melhor, eu vou me preocupar com o outro assim como eu me preocupo comigo. É exatamente essa a ideia. Eu não vou me automutilar, isso não existe. A pessoa que faz isso, ela está com algum tipo de transtorno. Então eu não vou machucar o outro. Então é um princípio bem interessante, quando a gente reflete assim, como o amor de Deus ele é manifestado na prática, muito mais do que na teoria. O interessante nessa fala de Jesus, né, que a gente percebe, tem essa percepção que Jesus ele tinha um embate muito grande, né, com o povo daquela época, os fariseus, até mesmo os mestres da lei, a qual eles tentavam sempre enredar Jesus com relação a que Jesus veio
tipo, extinguir a lei de Moisés. Que Moisés, com certeza, né, para os judeus e até mesmo para nós, a gente entende que foi um grande homem de Deus, um libertador, que Deus levantou para aquela época, para libertar o povo da escravidão. Mas Jesus, ele sempre tentava ser pego, os demais sempre tentavam pegar Jesus nessa questão. E Jesus, como disse Moisés, ele resume esses dois maiores mandamentos, vamos dizer assim, né? E aqui eu tenho uma definição do que é, na verdade, esse amar ao próximo ou viver o evangelho na prática de forma global, que diz assim, ó, significa incorporar ativamente os ensinamentos de Jesus em todos os aspectos da vida através de ações como amor, que a gente está falando aqui, compaixão, perdão e serviço ao próximo. E de práticas como oração, estudo da Bíblia e compromisso com a conversão constante. Então, ao decorrer desse ImpactaCast, você vai ver que a gente vai estar falando de maneira mais profunda com relação a essas questões aqui que eu li, né? Mas é a forma de quê? De incorporar na prática aquilo que nós não só lemos, não só ouvimos, não só aprendemos, mas também praticamos. Então, hoje, irmãos, muito das vezes o que falta para o cristão, até mesmo pela questão do nosso testemunho, que nós precisamos testemunhar Cristo, é o que? É viver o evangelho. Ontem mesmo nós estávamos ali no culto da família, né, que está acontecendo o congresso do culto da família. Inclusive aqui já tivemos recados da nossa irmã Hilda aqui, né? Deixa eu ler aqui certinho, que ela tá na conexão ali, tá tomando um chimarrão, escutando a programação, né? Manda um abraço para toda a equipe do Impactar, para os irmãos que estão na audiência. Nós estávamos ali, né, junto com os irmãos, ouvindo o pastor falar, né? Testemunhar daquilo que muitas das vezes pessoas nunca irão ouvir a palavra ou vão parar para ler a palavra, mas vão sim ver o nosso testemunho como cristão. Porque se nós dizemos assim, somos cristãos, somos crentes em Jesus, nós precisamos não só falar, mas sim testemunhar. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas parece uma coisa simples, quando a gente só fala, e ao próximo também parece simples. Mas o que Deus quer dizer com isso, o que Jesus quer falar com isso, é entrega total, meus irmãos. É entrega total a Ele. E ao próximo também. Amar. Como que nós vamos pregar, cumprir o ID de Cristo, que o próprio Jesus manda os discípulos e a igreja ter essa missão? Como que nós vamos fazer isso se nós não amar primeiro a Deus e depois ao próximo? Nós não vamos conseguir executar nada disso. Nada disso. E o amor a Deus que Ele quer aqui é um amor completo, uma entrega completa nossa para com Deus. Não só de palavras, mas sim de vivência prática, né, Moisés? Hoje é uma dificuldade que a igreja enfrenta, né? Essa questão do testemunho, da vivência do evangelho na prática. O testemunho ele é um grande pilar assim, da vida cristã. E o mau testemunho traz consequências irreparáveis para o cristianismo. Irreparáveis no sentido público. Então, muitas vezes as pessoas hoje desconfiam de cristãos justamente por conta desse tipo de comportamento. Quando a gente dá um mau testemunho, um testemunho que está em desacordo com a nossa vida, infelizmente acaba pesando de forma muito negativa para a gente. Então, hoje, a classe pastoral, a classe de alguns evangélicos, ela se encontra um pouco em debate, assim, não se confia tanto por conta desse tipo de coisa. E o que a gente pode fazer para isso é realmente provar o contrário. Procurarmos dar um bom testemunho, eventualmente se errarmos, a gente voltar atrás, né, e sermos pessoas melhores, sempre progredindo para frente. Essa é a melhor forma que nós podemos fazer para rebater esse tipo de coisa. É uma preocupação que desde Moisés ele tem essa preocupação lá no Êxodo. Quando eu vi um episódio do bezerro de ouro, e acontece toda aquela questão do pecado, Deus ele fala que vai acabar com todo mundo. E fala para Moisés que ele poderia dar um outro povo para ele. Aí Moisés levanta a questão do testemunho. Fala, olha, mas o que as pessoas vão dizer? As outras nações aqui vão dizer que o Senhor pegou essas pessoas, tirou do Egito e deixou para morrer no deserto. E tem que estar preocupado sobre aquilo com que os outros povos vão falar do Deus de Israel. Porque não é a conduta ali, por mais que seja dos israelitas, né, o Deus de Israel está na jogada ali. Então ele acaba também ficando numa situação difícil por conta dos princípios de Deus, da sua lei, não ser expressa na vida daquelas pessoas. Então é algo muito importante para a gente refletir. E como o irmão disse ontem lá no congresso, né, que a única Bíblia que
o não crente lê é a gente. Ele não vai ler, ele não vai abrir o Evangelho de Mateus, ele vai fazer isso. Mas ele vai olhar o vizinho dele. Aí se o vizinho tá gritando com a mulher dele ou coisa do tipo, vai ficar uma parada meio estranha, né? E vai pesar bem negativo contra o Evangelho. Então a gente tem que refletir muito sobre isso. É isso aí, né? Mandar um abraço também para a irmã Margarete e o Eliakim, que estão ali na audiência. Manda sempre, né, a sua mensagem aqui sempre com a gente, a irmã Margarete e a irmã Hilda, como a gente leu aqui também. É muito importante, né? Sua audiência, meu querido irmão, a sua oração. Você que é crente de oração, que dá bom testemunho, na oração está diante de Deus. Muitas das vezes, quero te dizer que o homem não vai te ver. O homem não te vê. Nós não estamos te vendo, mas a gente sabe que tem ainda servos de Deus, servas que oram, que buscam a Deus, né? Então, orem por nós, orem por esse ministério de evangelização, não só aqui da internet, mas também o ministério que a gente tem aí de levar o evangelho nas ruas, né? Nos bastidores aqui a gente já estava conversando, né, Moisés, aqui eu, sobre projetos aí de evangelização, irmãos. É muito importante a igreja sair para fora, sair das quatro paredes, mas não também só falar. E vai de encontro com o que a gente estava dizendo aqui, ó, não só falar de palavra, mas dar um bom testemunho. Anunciar o evangelho. Tem tanta coisa na internet ruim hoje, tem tanto mau testemunho, tem tanta coisa ali de malícia na internet, e as pessoas em si têm uma malícia grande. Mas nós podemos mostrar para o mundo que o evangelho de Jesus pode ser vivido por nós, homens comuns, mulheres comuns, que estão sujeitos às mesmas paixões. Os profetas, os homens de Deus, a Bíblia vai dizer que eles eram sujeitos às mesmas paixões. Mas o que? Viviam na prática e o que? Usufruíam daquilo que Deus tinha para nos dar. E sabe o que Deus tem para nos dar? O melhor dessa terra. Amém. Basta nós buscarmos. Então o primeiro tópico aqui é amar a Deus e ao próximo. O segundo é o que, Moisés? Vencer o mal com o bem. Então é um texto bem interessante, tá? De Romanos 12, 21, que é uma coisa antinatural. Quando a gente pensa em algo ruim, nós pensamos em vencer o mal com o mal, que era a cultura da época. Quando o Império Romano era desafiado por alguém, ele ia com seu exército e ia acabar com todo mundo. Ia fazer uma crueldade muito grande. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que é diferente, nós fazemos diferente. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, nós vencemos o mal com uma vida de santidade, buscando a presença de Deus, nos aproximando da sua presença. É assim que nós vamos vencer o mal, sempre com o bem. Se a gente tiver eventualmente algum tipo de problema, alguém tratar a gente mal, a gente não vai pegar na mesma moeda. O cristão, ele não faz isso, por mais que seja a coisa mais natural que você tenha a fazer. O cristão, ele é diferente. Eu lembro de um caso que aconteceu, eu não lembro a cidade, mas teve umas crianças que foram atacadas por um homem numa creche, e ele acabou tirando a vida das crianças. E um dos pais foi entrevistado logo na sequência. E aí, durante a entrevista, o pai, ele falou que é muito trágico, mas ele perdoava a pessoa que havia feito aquilo. E que ela pudesse encontrar o amor de Deus. Então essa que é a ideia do evangelho, por mais antinatural. Ele não disse que não era para ser feita justiça com o homem, não é isso. Mas ele está dizendo que ele perdoava, e entendia que era uma vida que precisava de Deus. A mesma coisa também teve um julgamento nos Estados Unidos, em que uma mulher, acho que tinha matado os parentes de um jovem, né, e no meio das declarações lá da assassina, o rapaz pediu para dar um abraço nela, né, e disse que a perdoava. Embora ela pagou, acho que ela pegou uma prisão perpétua, se não me engano, mas ele abraçou e disse que ele a perdoava. Então isso tudo é muito antinatural, para outras pessoas até escandaloso, mas o evangelho, ele é isso, por mais difícil que seja. Esse perdão, assim, é só Deus que pode fazer isso, gente, sendo bem honesto. O coração humano, ele não tem condição de fazer um negócio desse, não tem condição nenhuma de uma coisa dessa. Então, quando atingimos essa condição, não é mérito nosso, não é porque a gente é muito bonzinho, não. É verdade. É porque Deus, ele graciosamente encheu o nosso coração com a sua graça. É isso aí. Eu, particularmente, acho a pior, vamos dizer assim, não a pior, a mais difícil dos requisitos para viver o evangelho na prática é esse. Porque, como Moisés acabou de relacionar aqui, não depende de nós, irmãos, depende de Deus mover o nosso coração para isso. Porque a nossa natureza, a gente sabe, ela é caída, ela é mal. É mal, nós não podemos dizer que não, porque a Bíblia diz que é. Ela é mal, é contaminada. E isso é só Deus que pode fazer. Só que Ele pode fazer se eu e você estiver na busca de dizer: Senhor, trabalha no meu coração, que eu, diferente do que o mundo faz, que é o quê? Pagar o mal com o mal,
que eu possa apagar o mal com o bem. Muitas pessoas às vezes nos ferem, nos atacam, mas nós precisamos amar como Cristo amou, como falamos no tópico anterior. E também não só amar, perdoar, fazer o bem, cumprir, né, ao contrário do que o mundo diz. Ajudar com o bem naquilo que nos retribuíram, fizeram a nós com o mal. Mas é difícil, irmãos. É difícil. É difícil. Só que aí também entra uma questão que nós temos que entender, né? Porque não entendendo isso, as pessoas elas acabam barrando o perdão. E o perdão, uma coisa que nós temos que entender, não é sobre a pessoa. Não é sobre a pessoa, que você vai perdoar a pessoa. O perdão, ele é muito mais profundo. O perdão é quanto a nós. O perdão é uma amarra que a gente libera sobre nós. Né? A gente libera para a pessoa, mas a gente libera de nós, irmãos. É muito profunda a questão do perdão. E a gente tem que perdoar. Mas também temos que entender que não significa, irmão, mas eu vou perdoar, então eu vou continuar sendo humilhado, sendo chacotado. Não é quanto a isso. Você tem que perdoar, amar, liberar o perdão. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Mas também não significa que você precisa continuar na convivência da pessoa. Você pode perdoar, né? E então afaste-se, mas ame ela, perdoe ela, ame a alma dela. É uma expressão que eu falo muito, ame a alma dela, porque a essência dela, a essência daquela pessoa não é essa, a essência natural de Jesus, de Cristo que ele colocou no ser humano. Então você tem que amar a alma dela, amar a vida dela. E ela não é, ela está contaminada, ela precisa de ajuda, ela precisa de perdão. Uma coisa é certa, quando a gente cai para o lado de emoções, de traumas, escute isso, uma pessoa que ataca é uma pessoa ferida, irmãos. Uma pessoa que humilha é uma pessoa que foi humilhada. Ela não precisa de mais ataque, ela precisa de ajuda. Ela precisa de cura. Ela tem trauma com ela. E aí o que acontece? Antes de ela ser atacada, porque o subconsciente identifica às vezes aquilo que a pessoa está falando para ela como um ataque. Antes dela ser atacada, ela ataca. Ela ataca. Então, a gente como cristão, irmãos, não é só a levantar a mão. Eu sempre falo isso e pode até soar como polêmico para muitos ou achar que não, mas é. Não é só levantar a mão e aceitar Jesus. O cristão ele tem que buscar conhecimento. O cristão tem que buscar se inteirar nas coisas de Deus, se inteirar na palavra de Deus. Quando você vai para outras religiões e até pessoas que são usadas pelas trevas, são pessoas que têm conhecimento. São pessoas que têm o conhecimento ali daquilo que eles propagam de fé. De fé mesmo que pro lado do mal. Mas não só isso. Precisamos do conhecimento e da revelação, do impulsionamento do Espírito Santo a falar com nós. Então não é só levantar a mão e dizer, Jesus, eu te aceito. Isso aí, você vai fazer isso. Mas a partir desse primeiro passo, você tem que buscar o conhecimento e o mais importante, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para ele te impulsionar, te levar, porque o Espírito Santo é Deus conosco no tempo de hoje, é o nosso consolador, a Bíblia vai dizer, é o nosso ajudador. Então, vença o mal com o bem. Não pague na mesma moeda. Não dê o troco. Porque daí você não vai estar sendo um cristão verdadeiro na prática. Tá bom? Esse é o nosso segundo tópico. E o terceiro tópico, eu quero ler com você toda essa parábola. Toda essa parábola que está lá em Lucas 10, do 25 ao 37. Que você vai saber bem, você que é leitor da Bíblia vai saber bem do que ela vai dizer. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta, ou melhor, perguntam a ele, né? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a interpreta? Ele respondeu, ame ao Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo a si mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, para querer justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E, em resposta, Jesus disse, aí Jesus começa a contar uma história aqui. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. Um homem de autoridade, um sacerdote. De igual modo, um levita quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano,
estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. Aqui você precisa entender o contexto. Samaritano e judeu, eles tinham problemas culturais. Isso, essa parábola que Jesus fala aos homens ali, já começa a confrontar os judeus, porque eles não se davam. Quem para é o samaritano. Jesus continua. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhes: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aí Jesus faz essa pergunta, né? E eles respondem: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus ensina a eles por meio de uma história, de uma parábola. Essa parábola é muito interessante, né, Moisés? Profunda. Com certeza, muito profunda. Ela é algo muito antinatural. Tem algumas atualizações da parábola do samaritano para vocês conseguirem pegar bem a ideia. Eu vi uma que é interessante, falava para adolescente, né? Aí tinha uma pessoa lá não muito querida assim da escola, tá caída lá no chão. Aí passa aquele jovem estimado da escola, que é o mais popular, né, a pessoa muito querida, passa e vai embora. Não dá a mínima pro menino lá. Aí depois passa a menina, rainha da popularidade, chega lá, né, e olha esse camarada e fala: não, pode ficar aí, não vai dar a mínima pra ele. Aí por fim vem a quebra de expectativa, que passa o jovem ali que é o nerdzinho da sala, né, ficar sempre no canto, o pessoal não gosta muito dele, fala mal dele. E ele vai lá e ele quem ajuda o rapaz. Então essa quebra de expectativa que a gente hoje... É difícil traduzir um pouco, a gente faz essas adaptações para tentar entender. Mas a ajuda vem de onde não se espera. O que Jesus está querendo dizer com isso? Qualquer pessoa é o nosso próximo. O próximo aqui é o samaritano. O samaritano para eles é uma pessoa que... É como se você pudesse imaginar assim, um político extremamente corrupto, perigoso. A gente tem até medo de falar o nome da pessoa. É isso que é o nosso próximo. É isso que o Jesus está querendo mostrar. É por isso que é difícil. Ele está dizendo que a gente tem que amar essa pessoa. Tem que amar. Então o evangélico, às vezes, nós deixamos um pouco isso de lado. Quando a gente vê, por exemplo, nos governos passados, a gente fazia jejum, um monte de coisa pelo presidente, né? Hoje a gente não faz mais nada. Então, às vezes a visão ser um pouco diferente da nossa, a gente não fica tão intenso assim a questão da oração pela pessoa. Mas o texto bíblico nos manda orar por essas pessoas. Temos que amar essas pessoas. Temos que amar aqueles que não concordam com a gente. A gente tem que entender que são pessoas que são alvos da graça de Deus. Que são alvos e carecem do poder de Deus. Isso aí. E essa passagem aqui foi escolhida no fim desse episódio justamente porque a gente vê esse samaritano, ele cumpre tudo, se você for ver. Ele cumpre o primeiro tópico, que ele vai dizer assim: amar a Deus e ao próximo. Ele amou aquele homem. Não importava se ele era samaritano do mesmo povo ou não, ele amou. Ele na verdade venceu o mal com o bem. Por quê? Porque mesmo sabendo desse conflito, ele não olhou para isso. Ele não olhou se era ou não era do povo, se tinha conflito, se não era. Não. Aquilo, ao invés de retribuir o mal com o mal, ele retribuiu com o bem. Foi ali, curou as feridas, ajudou, não importou, não pensou se aquele homem poderia dar em troca a respeito dessa hospedagem, desse cuidado que ele fez, não. E ele fez o quê? Fechando daí nesse terceiro, que é demonstrar a fé através de obras. O que ele fez? Não só olhou, não só falou, mas foi ali, curou as feridas, pegou o homem, levou até esse lugar, né, e pediu para que ele fosse cuidado. Né? Então, o que acontece? É isso que nós precisamos, irmãos. É o que? Viver o evangelho na prática. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. A hipocrisia nossa seria dizer que é fácil. Não é. Como eu disse, não é só um gesto de levantar a mão ou de se ajoelhar dentro de um templo, aceitar Jesus. Não. É uma busca constante. A gente já falou em outros programas, é um estilo de vida. Mas o que? A gente tem a recompensa diária de Deus e muito mais na vida eterna. Na vida eterna. A gente vai de encontro totalmente ao contrário do que o mundo fala que é para ser feito. A gente vai, como é usado uma expressão, né, remando contra a maré sempre. A gente está sempre remando contra a onda. Então quem rema contra a onda, a gente sabe que não é difícil, não é fácil. Você rema contra uma força contrária. E assim é a vivência
do evangelho na prática. Eu acredito que tenha ficado bem esclarecido, né, Moisés? Sim, com certeza. Então, resumindo, a gente tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmos, vencer o mal com o bem e demonstrar afeto através de ações. São ações que vão mostrar o nosso cristianismo prático. A gente vai conseguir fazer isso mostrando, não falando. É importante a gente sempre mostrar com atitude. Aquilo corrobora com as nossas falas. É isso que vai fazer com que realmente o evangelho seja manifesto em nossas vidas. Amém, graças a Deus. Então chegamos ao fim de mais um episódio do ImpactaCast, todos os domingos aqui, trazendo assuntos relevantes, atuais, de vivência prática para você. Mais uma vez te peço, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Eu quero continuar ouvindo esse debate, essa conversa de vocês. Então vai lá para rwpalma.com, a gente vai continuar esse papo lá, ouvindo louvores também, e vai ser muito edificante. Toda semana aqui, vídeos que vão te ajudar nessa caminhada de constância rumo ao céu. Valeu, Moisés. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, Raquel Tonhaço. Até a próxima, te esperamos.